Teve um palpite pra esse jogo aí? A gente apostou na vitória do Náutico. Foi quase, né? Foi quase. Um pouquinho Então, o Vitor Andrade foi. acertasse Por pouco. ali. Se Vitor Andrade. Foi Foi por um pouco. Vitor Andrade chutar de esquerda certo que a gente ficou Passe da vitória. maravilhoso de Saraiva, diga-se de passagem. Viu? Passe maravilhoso. Exatamente. O passe do ano até agora do Náutico. Melhor passe do ano. O Anderson falou aqui, ó. E foi para Chapo tá uma fora, né? máquina Mais de Náutico conteúdo. impossível. É isso. Um belíssimo passe e bola pra fora. Boa noite, Timbucast Rádio, bom demais, viu? Ouvi agora. Muito obrigado, Arthur Andrade. E o Arthur Trindade. E aqui o Vitor Andrade tá falando. Vitor Andrade errou pra nos lembrar que a vida não é um morango. Pois é, imagina se um E passe daquele resulte em um golaço. Pô, a gente não está sabe qual preparado pra foda, isso. Chapo? Tem muita gente, né, que analisa futebol só por número, né? E aqui a gente faz um programa que, apesar de ter número, a maior parte do programa é focado no que aconteceu no campo. Por Uhum. quê? Veja, vamos analisar a partida de Saraiva. Saraiva jogou mal, tudo bem, mas a partida dele poderia ter sido salva, ou o contrário, vice-versa, ou poderia ter corroborado a partir de uma assistência que não teve, não foi ele. Tipo, por exemplo, esse passe que ele deixou o Vitor Andrade genialmente na cara do gol, não vai contar, mas ele deixou o cara na cara do gol, tá ligado? Olha, ele. Então, assim, o A Santa Cruz vai parte dele contratar pro Felipe Náutico Saraiva ganhar, ele daqui fez, né? a 2 anos. A Sim, o parte Santa Cruz dele vai pro contratar Náutico Felipe ganhar. Saraiva daqui a 2 anos, beleza? Tu Aí tá meio não vai lento, viu? estar lá uma assistência. Tua internet tá meio lenta. Deixa eu sair e entrar de novo, então. Quem trabalha com scout devia até fazer uma análise disso, né? De deixar a pessoa não ficar presa só. É porque é foda você fazer. Imagina, você ter dados. Dá pra ter, né? Acho que não é impossível ter esses dados, não. O cara ter dados de todas as assistências que o cara deu e todas as assistências que ele deu que talvez fossem gol, tá ligado? É foda. E é cruel. Mas seria bom quem trabalha com esses dados, assim, ter esses dados, né? Porque esse lance de Saraiva mesmo era um lance que podia ter resultado em gol, né? É lance de gol, né? É por isso que, às vezes, quando a gente está fazendo scouts, eu gosto muito de olhar para assistência que o cara deu para até um chute, tá ligado? Porque não Já depende existe esse dado, né? dele. É passes para remate, o dado. Entendi. Entendi. Nem sempre é um grande Aí passe, né? o chute é com o cara, tá ligado? Não, nem sempre é um grande passe, mas também eu prefiro um cara, tipo, um cara dar 10 passes pro cara finalizar no jogo. Alguma coisa ele tem. Mas tem o cara que dá o passe para o cara. Quando o cara domina e chuta, ainda vale? Vale. E se o cara É o dominar, passe rolar antes um do pouquinho, chute. driblar cortar um zagueiro e chutar? Vale? E se o cara, se for um tiro de meta, e o cara tocar no tiro de meta, e o cara pegar a bola, sair, driblar todo mundo e fazer o gol, vale. É assistência, é passe para Aí é remate. foda. Mas isso não é assistência, não, viu? É Eu assistência, acho que pô. Conta em todo lugar como assistência. no dado da assistência isso conta, tipo, bati o tiro de meta lá atrás. Aí Betão driblou o time todinho e fez o gol. Isso é uma assistência? De Assistência. Muriel? E sabe uma nova? E sabe uma nova? Que é na Champions. Na Champions conta, a UEFA conta no geral. Se eu chutei pro gol, o goleiro rebotou e o cara fez no rebote, o pessoal tá contando como assistência. Eu Eu acho discordo, isso tá? mais assistência. Eu Absolutamente. acho. Eu. É porque não é assistência, né? Porque eu tentei fazer o gol, né? É. Eu não Mas eu tive acho nenhuma mais intenção que o assistência. cara Mas eu acho fizesse o mais. gol ali. É. Mas eu acho que eles levam em consideração assim. Ele colaborou com o gol. Não intencionalmente, mas colaborou. Tá ligado? Agora, essa Sim. do goleiro sair no tiro de meta é absurdo, pô. Pô, não É colaborou porque com. Eu acho que devia ter devia ter um alguma coisa limite de como toques na participação bola. em gol, né? Eu acho que devia ter um limite de toques na bola, tá ligado? Tipo assim, o cara. A partir do momento que o cara tornou a jogada individual, driblou um zagueiro já não é mais assistência. Assistência é um cruzamento, gol de Ah, cabeça. Ou dominou e chutou. Dominou e chutou, acho que ainda vale.
A partir do, Eu não a partir sei, do momento não. que o cara tornou Porque, isso um exemplo. individual... Um exemplo, aquele gol famosíssimo de Ronaldo contra a Gana em 2006, que ele recebe a bola, dribla o goleiro e faz o gol. Aqui foi uma Não teve assistência. O cara assistência. colocou em Não teve profundidade. assistência. Na minha visão, não teve assistência. Ronaldo fez a jogada toda sozinho, pô. Eu não contaria, não. Porra, Os eu não dados acho, hoje não. contam tudo. Conta tudo, pô. Porque, Eu veja, achava- eu que gerei a chance de gol, pô. Tipo, eu achei um passe que deixei o Mas cara aí, na frente do mas gol. aí, veja, mas aí Ronaldo teve que fazer mais, tá ligado? Se fosse só Não, ele, mas tipo, sabe aquele de é Rivaldo, assistência, não é... o de Rivaldo contra a Holanda, que Ronaldo domina e toca na Sim. saída de Van der Sar por baixo. Ali é assistência. O de Ronaldinho para Rivaldo é muito assistência contra a Inglaterra, muito. Aquela assistência clássica, né? Que Ronaldinho toca para Rivaldo e Rivaldo dá de chapa de esquerda assim no canto. Aquilo ali é assistência clássica, o padrão. Mas se o cara domina como Ronaldo controlando e faz o gol, eu acho assistência. Passou disso. Eu acho que a partir do momento que o cara precisa pelo menos fintar um zagueiro, driblar o goleiro, já não é mais assistência, porque aí já tornou a jogada individual, pô. Já devia. É porque é foda, é um dado muito eu não subjetivo acho, se, não. se deixar assim, né? Se deixar assim fica muito subjetivo. É por isso. Por isso É que por Busquets isso tem 1 milhão de que... assistências, né? Mas é por isso também que é importante ver jogo. Não Sim, lógico. baseie análise, não baseie em jogador joga bem, por nota do SofaScore, porque fez tal coisa, porque tem tal número. Velho, talvez você possa filtrar com isso, mas ver jogo é a melhor coisa que tem para você É, falar sobre, só o número sobre vai estar meio qualquer, maquiado, né? qualquer coisa assim. Só o número vai estar meio maquiado. É. Esses são os números de Náutico e Botafogo, né? De sábado, né? O jogo foi sábado. Né? O jogo foi sábado. Estamos aqui na terça-feira, Sábado. quase 3 dias depois. E com os números do jogo. Vamos. Destrincha os números aí, João. Falando antes, para ser condizente com o que eu falei, né? Falar um pouquinho do jogo, Chapo, que revendo, eu já tinha a sensação de que era um jogo de dois iguais, tá? Basicamente, assim, de dois times que tentavam fazer as mesmas coisas a vários momentos, dois times que tinham um nível técnico semelhante e dois times que cada um conseguiu jogar bem no tempo. Então, foi engraçado em determinados momentos reassistir, porque às vezes foi chato. Porque, assim, os dois times tentavam fazer as mesmas coisas. E destrinchando um pouquinho a partida, e aí lembrando de questão de contratação, às vezes eu vi o Náutico tentar fazer uma diagonal longa para um Todinho, por exemplo, que é um jogador alto, forte, que tem uma característica mais física. E aí eu via o Botafogo tentar fazer essa mesma jogada para Zé Hugo, que é um cara que estava já nas listas do Náutico para jogar no lugar de Todinho ou ser reserva de Todinho para estar ali naquela posição. Então, assim, são jogadores que foram pensados até para o mesmo time. E aí, às vezes, eu via Vinícius do outro lado, que é um cara que conduz, que associa mais. E do outro lado do Botafogo de São Paulo, do Botafogo de Ribeirão Preto, tinha Kelvin, que foi sondado pelo Náutico também. A gente tentou contratar Kelvin para ser o reserva de Vinícius e ele não veio. Depois entrou Rafael Gava, que também chegou perto de vir para o Náutico. Então, assim, é um jogo tão dissemelhante que na partida você via que, caramba, esse cara o Náutico tentou, esse cara o Náutico tentou, esse cara o Náutico tentou. Então, as formas ali de jogo eram muito convergentes, assim. E isso foi engraçado de ver, porque acabou em muitos momentos os times tentando fazer as mesmas coisas num jogo que cada um teve domínio de uma partida, né, de um tempo do jogo. Eu acho que o Náutico, no seu tempo, ele conseguiu criar chance melhor trabalhada, mas o Botafogo acho que criou mais chance de perigo, porque teve aquelas duas chances ali claras de gol, né, apesar que o Náutico teve uma também. Mas assim, achei o jogo muito equilibrado, porque até parando aqui para pensar, eu achei que tinha sido 2-1.
Mas a chance que o Náutico faz o gol é uma chance clara também. Né? A bola sobra ali, é um bate-rebate, mas acaba que a finalização é uma finalização tranquila de se fazer o gol. Então dá até para dizer que foi 2-2 aí no quesito, que aí corrobora mais ainda com o equilíbrio do jogo. Os dois times tentavam muita jogada de bola longa, por causa da pressão do adversário e muito pelo estilo dos dois times nessa partida. Se você pegar o Botafogo, tem aí o número, tentou 54 passes longos, é um número alto, tá? O Náutico 36, um pouco menor, mas ainda assim não é um número baixo, porque sempre essa bola tentava sair do zagueiro ou para achar a referência, no caso do Náutico era Derek, e no caso do Botafogo era Luizão, ou para achar a diagonal longa num ponta. E aí, esse fator, eu acho que corroborou bastante para a escolha de Igor ser o lateral e não Yuri. Porque Yuri ia sofrer bastante com bola longa nas costas. E aí teve a pretensão ali, a preferência por Igor, e eu acho que Igor até saiu bem na partida, mas acho que foi justamente para inibir ali, para inibir realmente a tentativa sempre do Botafogo de São Paulo, que tentava colocar esse ponta na diagonal, feita pelos zagueiros. No primeiro tempo, o Botafogo, eu acho que teve muito êxito na marcação, tá? O Botafogo subia a pressão e o Náutico tinha dificuldade, tanto técnica quanto de escalação, realmente, porque o Náutico tentava, vai ter vídeo sobre isso, o Henderson vinha para fazer o terceiro zagueiro e Dodô descia para ficar alinhado com o Luiz Felipe. Só que o que acontecia? O Morelli, que era o meia / segundo atacante ali do Botafogo, ele não ia em o Henderson. Então, sempre que essa bola chegava em Dodô trazia um volante com ele e Morelli dobrava. Então, várias vezes Dodô ficou no 2 contra 1 nessa situação de costa desconfortável. O Náutico não conseguiu sair muito bem nesse primeiro tempo. Teve dificuldade técnica também. E o Botafogo, apesar de não ter criado chance pelo chão, porque a maioria das chances do Botafogo foi de cabeça, foi de bola aérea, o Botafogo teve uma certa vantagem aí nesse primeiro tempo. No segundo, mas o Botafogo no vídeo dos melhores momentos, o Botafogo tem pouco lance do Botafogo no primeiro tempo, assim. Tem. Houve um domínio, mas não ficou muito visível, não. É porque tem aquelas chances claras, né? Tem aquela cabeçada, mas não foi muita coisa, não. Então, assim, foi equilibrado. Foi equilibrado. Eu acho que o empate é justíssimo para esse jogo. Poderia ter tido a vitória do Botafogo, poderia ter tido a vitória do Náutico. Empate é justíssimo. Então, teve realmente essas bolas de cabeça, que o Botafogo teve chance, mas nada muito perigoso pelo chão. Talvez uma chance ali de fazer o 2-0 no final do primeiro tempo, que Luizão chuta para o alto depois de uma jogada trabalhada, mas nada demais. No segundo tempo, eu acho que o Botafogo, primeiro, cansou. Segundo, dividiu muito os blocos. Então, dois jogadores marcavam pressão, enquanto os 8 ficavam para trás. Isso deu muito espaço para os volantes do Náutico trabalhar. O Náutico melhorou a criação de jogada, passou a chutar, né? Que é uma coisa importantíssima do futebol. Chutar, não tem como sair do primeiro tempo com uma finalização. Então, assim, o Náutico começou a realmente... Só um minutinho aqui, Chapo, que eu vou ter que abrir a porta. Vai lá. Aproveitar para ler alguns comentários aqui. O Tota falou aqui, ó, minhas mensagens não aparecem no chat e eu não consigo mandar superchat. Fui bloqueado? Muito provavelmente. Seu nome é Heitor Moreira 2004, eu vou procurar depois. Mas deve existir uma razão muito justa para você ter sido bloqueado, tá? Geralmente isso dá trabalho pra gente depois. É alguém que veio xingou a gente e depois fica, por que eu fui bloqueado? Por que será? Ninguém nunca foi bloqueado injustamente. Que o juiz do Timbucast não falha. Né? Exatamente. Sempre há uma razão muito justa. Mas, enfim, no segundo tempo, o Náutico, eu acho que começou a criar mais, a chutar, e aí teve uma certa vantagem ali no jogo, tanto é que poderia ter virado a partida. Mas, assim, foi um jogo interessante de reassistir, apesar dessa chatice aí da monotonia dos dois times tentando fazer as mesmas coisas. Mas acho que isso vai dar para mostrar bem no vídeo. Mas aí a gente vai primeiro aqui para os números.
que também denotam esse equilíbrio, porque você pega 47% de posse de bola para o Botafogo contra 53% do Náutico. Então, posse de bola muito equilibrada. Finalizações, 14 para o Náutico, 10 para o Botafogo. Muito equilibrada. Os chutes no gol, 3 do Náutico, 7 do Botafogo. Esse número... Assim, o Náutico chutou menos no gol, mas o Botafogo também tiveram alguns chutes no gol que eram muito protocolares, sabe? Tipo, A bola travada fraquinha. é considerada no gol, não, né? Não. Bola no gol é só Mas no ela gol. é, Na trave mas ela é já não é no considerada gol. um chute. Considera chute, tá? Em finalizações. Tá. Mas, tipo, bola na trave já não é no gol. Uhum. Devia ser, viu? Então, aí, depende. Exagero. Se a bola bater na trave, ela foi no gol? Porra, Não. Na trave é trave, porra. Gol é o que tá ali. pois é. É. É foda, mas né? É porque É estraga a linha. estatística, né? Eles deviam é porque fica parecendo que Mas seja um tem chute bola na trave. desperdiçado, mas é um bom chute, né? Mas tem Bola a na estatística trave. de finalização na trave, né? Pô, aí é foda. Mas, Específico enfim. demais. Dentro da área, o Náutico chutou mais vezes do que o Botafogo. Número de faltas muito próximos, né? 16 a 18. E aí você vê que é um dado interessante que eu gosto de sempre, na verdade foi 18 a 18. Mas o Botafogo jogou melhor no primeiro tempo, né? E o Botafogo teve mais faltas. E o Botafogo fez mais faltas no primeiro tempo. Fez 11 faltas. O Náutico jogou mais no segundo tempo. E o Náutico fez mais faltas. Então, a marcação mais forte naturalmente você faz mais faltas, e eu acho que isso muda muito na partida de times que fazem pressão. Geralmente, o time que faz pressão, quando ele joga bem, ele tem uma quantidade elevada de faltas. Tanto para matar contra-ataque, quanto realmente porque pesou ali a mão na pressão e o juiz marcou uma falta a mais, uma falta a menos. Então, eu gosto bastante desse número aí de faltas, porque geralmente, quando o Náutico faz pouca falta, tem alguma coisa errada. Eu lembro sempre do jogo de São Paulo, lá no Morumbi, que o Náutico saiu com 12 faltas. Fiquei maluco, velho. Porque, caramba, como é Ainda que você mais sai do um Morumbi com jogo. 12 faltas? Ainda mais um Mata, jogo velho. que você precisa matar mais jogada, né? Justamente. Então eu gosto do número de faltas aí. Acho que o Náutico tem que saber usar as faltas a seu favor. Impedimentos 3 contra 1. Entradas na área, número pequeno de entradas na área, né, mas próximo dos dois times. 15 a 18. Escanteios, que aí é o número que tem maior diferença, né? 11 para o Botafogo contra 2 do Náutico. Passes longos, 36 a 54. PPDA, ou seja, 6 a 7, ou seja, os dois times marcaram pressão. Os times conseguiam dar poucos passos na sua área, ali no seu campo, antes de ter uma ação defensiva adversária. O XG está errado, tá? É 1,19 para o Botafogo contra 0,95. Então, o XG é outra coisa que diz que o jogo realmente, o empate por 1-1 era o justo, entre várias aspas, da partida. Qual E é um número qual baixo é o XG aí? Corrige o XG de novo. 1,19 contra 0,95. 1,19 Contra contra 0. 0,95. É o Foi contrário, tá? O maior do Náutico é o vermelho. Náutico? Não, o Náutico é o vermelho. Então, pô. Então o Náutico é 0,95, né? Exato. E 1,19 o Botafogo. Uhum. Vai. Então o Botafogo teve mais, só que muito próximo. O Botafogo não criou gols esperados para fazer 2 gols. E o Náutico também criou para fazer 1 gol ali. Então, realmente, o 1-1 foi o justo. Passes muito próximos também, 305 a 298. E aí o Náutico acertou mais passes em proporção, né? 238 a 213 do Botafogo. Mas, assim, números muito próximos. Eu acho que os números falam um pouco do que foi a partida em relação a equilíbrio. Se você pegar a divisão entre primeiro e segundo tempo, velho, mostra muita coisa, assim, porque
O Náutico teve um chute no primeiro tempo, quando foi menor, quando foi pior. No segundo, o Náutico tem 14. Você pega número de escanteio. O número de escanteios do Botafogo diminui muito no segundo tempo. Eles tiveram 11, só 4 foi no segundo tempo. Então, assim, foi um jogo equilibrado, um jogo que os dois times se estudaram. Acho que os números dá para mostrar isso, mas dá para a gente ver também no vídeo melhor como se deu a partida. Deixa eu aproveitar para ler uns comentários aqui, de leve. O Roger Dantas falou: se bater na trave e entrar, é gol. Outra estatística, né? É gol, mas aí como é que fica bater na trave e entrou na estatística? Eu acho que conta como chute no gol. É foda isso aí, viu? Porque a trave é um elemento neutro, tá ligado? Porra, mas a trave tá ali só para fins estatísticos. Mas se bater na trave. Mas para fins estatísticos, um chute na trave é um chute bom, né? Ele não pode valer o mesmo peso estatístico de um chute que foi pra bandeirinha de escanteio, tá ligado? Não, estatisticamente, qual a diferença de um chute na trave e um chute de 1 centímetro para o lado? Desculpa, eu errei a expressão. Estatisticamente, não. Analisticamente. Você fazer uma análise. Sim. Você falar assim, porra, o cara tá chutando bem ou tá chutando mal? O cara deu 5 chutes no gol, aí foi 2 no gol e 3 pra fora. Só que esses 3 pra fora foi 2 na trave, tá ligado? Aí você fala, meu, tá chutando bem pra caralho, pô. Tá ligado? Só que o dado quase, frio, né? O dado frio não vai passar essa impressão, tá ligado? Um cara que chutou... É por isso, já. O cara chutou 2 bolas pra lateral e 3 no gol, fraca, cafofa, vai parecer melhor que ele. O chute de Vinícius mesmo, foi na trave. Foi considerado um chute pra fora. Não teve um chute de Vinícius na trave, né? Não, isso é. Mas assim, teve. É por isso que tem que ver o jogo. Ver o jogo, ver se o cara chuta bem, chuta mal, pela forma que ele chuta.